Você sabia que o Banco Central Americano é uma entidade privada? Pois bem, o Fed, esta entidade privada com o nome de federal, redefiniu a economia dos Estados Unidos. Apesar do nome sugestivo, o Federal Reserve, ou simplesmente Fed, não é uma instituição governamental, mas sim uma entidade privada com vasto poder sobre a economia americana. Sua criação no ano de 1913 foi cercada de controvérsias, conspirações e debates acalorados sobre a influência do sistema bancário privado na vida monetária nacional. Desde então, o Fed modelou os rumos financeiros dos Estados Unidos e podemos dizer que, por extensão, do mundo inteiro. No início do século XX, os Estados Unidos viviam uma série de crises bancárias recorrentes que abalavam a confiança no sistema financeiro e também na economia nacional. Essas crises eram marcadas por pânicos bancários, quando os correntistas corriam aos bancos para sacar seus depósitos, levando muitas instituições bancárias à falência. A crise de 1907 foi um marco nesse cenário, expondo a fragilidade do sistema bancário descentralizado e dependente de reservas de ouro. O colapso financeiro do ano de 1907 teve um impacto tão devastador que forçou os líderes políticos e financeiros a buscar uma solução definitiva. O então presidente Theodore Roosevelt formou uma comissão para estudar o problema e propôs reformas. No entanto, foi apenas em 1910, sob a liderança do senador Nelson Aldrich, que os alicerces para a criação do Federal Reserve começaram a ser lançados. O que muitos desconheciam é que o plano para o Federal Reserve foi elaborado em uma reunião secreta na ilha de Jekyll, na Geórgia. Representantes dos maiores bancos de Wall Street e figuras políticas influentes se reuniram clandestinamente para discutir a criação de um banco central privado que fosse capaz de estabilizar o sistema financeiro. Os participantes desse encontro incluíam Paul Warburg, um banqueiro alemão-americano da poderosa família Warburg, Franklin Vanderlip, presidente do National Bank City, e Charles Norton, do First National Bank. Eles representavam interesses privados, mas delinearam uma instituição que teria o nome e a aparência de uma entidade federal para angariar assim a aceitação do público em geral. Com as bases traçadas na reunião de Jekyll, o projeto seguiu para o Congresso. Em 23 de dezembro de 1913, o Federal Reserve Act foi sancionado pelo presidente da época, Woodrow Wilson. A lei criou o Federal Reserve System, que consistia em um banco central composto por 12 bancos regionais espalhados pelos Estados Unidos, supervisionados por um conselho de governadores. Embora o Fed fosse apresentado como uma solução pública para os problemas financeiros do país, a estrutura da entidade revelava sua essência privada. Os bancos regionais do Federal Reserve eram de propriedade de bancos comerciais locais, que adquiriam ações para se tornarem membros do sistema. Esses bancos acionistas recebiam dividendos anuais, reforçando o caráter privado desta instituição. Desde sua criação, o Federal Reserve assumiu o papel de guardião da política monetária dos Estados Unidos. Suas principais funções incluem as seguintes. Vamos lá. O Fed regula a quantidade de dinheiro em circulação, ajustando-a de acordo com as necessidades econômicas. Por meio de políticas de juros e do controle da inflação, o Fed busca manter a estabilidade econômica dentro dos Estados Unidos. A entidade supervisiona os bancos membros e estabelece regras para proteger os consumidores e, assim, evitar colapsos financeiros. Durante crises, o Fed atua como um emprestador de última instância, fornecendo, assim, liquidez para estabilizar o sistema financeiro. Desde sua fundação, o Federal Reserve enfrenta críticas de diversos setores,
Entre as principais objeções, as principais críticas estão as seguintes. Muitos questionam a legitimidade de uma entidade privada ter tamanho controle sobre a economia nacional. O fato de os bancos membros serem acionistas do Fed gera preocupações sobre a existência de conflitos de interesses. Apesar de sua independência formal, o Fed é frequentemente acusado de favorecer interesses corporativos e de Wall Street em detrimento do cidadão americano comum. Críticos argumentam que as decisões do Fed são tomadas a portas fechadas, sem supervisão adequada do Congresso ou até mesmo do público. Um exemplo recente de controvérsia foi a atuação do Fed durante a crise financeira de 2008. A entidade foi amplamente criticada por resgatar bancos e corporações, enquanto milhões de cidadãos norte-americanos perderam suas casas e também os seus empregos. O Federal Reserve não apenas influencia a economia dos Estados Unidos, mas também tem um impacto profundo na economia global, como emissor de moeda de reserva internacional. O Fed afeta, assim, diretamente o comércio, os investimentos e os mercados financeiros em todo o mundo. Durante a crise sanitária que abalou o mundo recentemente, por exemplo, o Fed adotou medidas extraordinárias para estabilizar a economia americana, como a redução de juros para níveis historicamente baixos e a injeção massiva de liquidez nos mercados. Essas ações reverberaram em economias de todo o continente, destacando assim o poder global do Federal Reserve. Mais de um século após sua criação, o Federal Reserve permanece no centro de debates acalorados. Para alguns, esta é uma instituição indispensável para a estabilidade econômica. Para outros, é um exemplo de como interesses privados podem se infiltrar em estruturas públicas e assim configurar políticas em benefício próprio. É um debate pesado. Em tempos de crises, como as recentes disputas sobre o teto da dívida dos Estados Unidos ou as políticas de enfrentamento da inflação, o Fed é frequentemente chamado a agir. No entanto, sua independência e sua natureza privada continuam sendo alvo de questionamentos e também de inúmeros pedidos de reforma. O Federal Reserve é uma das instituições mais poderosas do mundo, mas também uma das mais incompreendidas. Sua história, desde a reunião secreta na ilha Jekyll até as decisões de impacto global nos dias de hoje, reflete a complexidade e as contradições do sistema financeiro moderno. Como uma entidade privada com o nome federal, o Fed continua a ser um pilar da economia americana e uma fonte de debates sobre transparência, justiça econômica e também a relação entre o setor público e o setor privado. Eu espero ter sido elucidativo, espero ter trazido esclarecimento sobre esse assunto e que você possa turbinar o seu conhecimento a partir desse pontapé inicial, fazendo pesquisas e estudar sobre esse assunto, que é muito interessante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.